Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco. Nos comunicando aqui com o pessoal que está nos acompanhando pela internet, tivemos alguns problemas técnicos na transmissão do YouTube, mas a gente está agora pelo Instagram. E você pode sentar, a gente só vai se organizar aqui para poder ter uma nova posição. Bom, gente, nós estamos hoje no dia 30 de maio, último domingo do mês, desse mês que nós estamos compartilhando sobre o tema família. Vocês lembram qual é o nosso tema do mês? Quem está aqui pode responder? Família na nova rotina. Exato. A gente já teve então 4 ministrações sobre esse tema. Esse mês nós, como igreja, todos os anos, há muitos anos, nós escolhemos para falar sobre família, para ministrar as famílias, para incentivar as famílias a praticarem tudo que a palavra de Deus nos ensina, porque a gente crê de fato na família, né? E nesse mês especialmente, né, de acordo com esse tema que nós mencionamos aqui, nós falamos muito sobre as mudanças que foram geradas na nova rotina. E, gente, foram muitas mudanças, concorda comigo? Né? Muitas mudanças no contexto familiar, da nossa sociedade, na vida de cada um de nós. E nós tivemos que experimentar muitas coisas. E eu queria então te fazer pensar, né, o que tem a ver as mudanças que nós experimentamos e tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. A minha questão é te fazer pensar, será que tudo que a gente aprendeu e recebeu na caminhada com Deus se perde ou não tem mais valor para os dias que a gente está vivendo? Eu acredito que não. Acredito que tudo que a gente já recebeu, tudo que a gente já aprendeu e tudo que Deus já nos deu é justamente ferramentas que nos capacitam para viver nos dias que nós estamos passando. Eu iria pedir para o pessoal que está nos acompanhando também escrever quais foram as mudanças que aconteceram nesse tempo, mas agora meu celular está aí fazendo a transmissão, tá, gente? Então a minha dinâmica aqui teve que mudar um pouquinho. Mas queria que você que está aqui no Centro Cívico me falasse que mudanças que essa nova rotina trouxe para a sua família, mesmo aí com a máscara, se você puder falar, que mudanças você percebeu na sua família? Pode falar, gente, um de cada vez. Estamos mais juntos do que antes, ok? E mais? Viver simplicidade da vida. E mais? Que mudanças? Menos relacionamentos. Dar prioridade ao que precisa, né? É interessante que, né, essas duas falas aqui, né? A gente está mais junto, mas a família nuclear, né, que mora na mesma casa, mas os relacionamentos com a família mais estendida, seja a nossa família de sangue ou a família da fé, tornaram-se mais desafiadores, né? São menos contatos. Focarmos no que é importante. Quem sabe a gente vive uma vida de tanta correria que a gente começa a negligenciar e deixar de lado tantas coisas importantes e necessárias na caminhada de família. Gente, nós tivemos mudanças difíceis, desafiadoras, mas também tivemos mudanças para melhor, né? Estarmos mais próximos como família, quem sabe trouxe à luz muitas situações das famílias. Quem sabe fez algumas famílias pararem para resolver questões, né? A gente ouve as notícias, né, de conflitos familiares aumentando. Por outro lado, é bom que as coisas se resolvam e não fiquem se estendendo por anos e anos sem se resolverem, ou feridas que, quem sabe, foram abertas nos relacionamentos familiares que vão tornando-se maiores e até necrosando, né? E que agora tem tempo de serem resolvidas. Gente, curar uma ferida dói, não dói? Quem já ralou o joelho, né? E quem já passou a mão ou teve que passar algum produto forte num machucado, numa ferida, dói, gente, mas é necessário para que haja cura? É necessário. Então a gente, como igreja, a gente quer desafiar cada família a vivenciar também o melhor de Deus nesse tempo. Não olhar apenas para o aspecto negativo e desafiador, mas olhar também para as coisas positivas que Deus permitiu vivermos como família. Gente, hoje eu não quero falar, na verdade, do que mudou, mas essa é só uma introdução para fazer um gancho para as mensagens anteriores. Eu quero falar, na verdade, do que não deve mudar na família.
de algo que nunca deve mudar na família. Eu quero falar sobre a essência da criação de Deus chamada família. A gente crê e fala que família é projeto de Deus, mas a gente vê tantas pessoas desistindo das famílias, a gente vê tantas pessoas não gostando de estar numa família, a gente vê tantas pessoas negligenciando a família. Porém, como a gente crê que essa é uma base da criação de Deus, a gente continua lutando pela família. A gente continua afirmando o valor da família, a despeito de todas as dificuldades que as famílias enfrentam e de, infelizmente, muitas famílias disfuncionais. E quando eu falo de famílias disfuncionais, eu não falo de famílias de configurações diferentes da configuração tradicional. Eu falo de famílias que, independente da sua configuração, não vivem a harmonia nos relacionamentos, não vivem o amor dentro do lar. E a gente sabe que isso é a base para viver a fé. E a gente afirma que ano após ano, uma igreja só pode ser saudável se as famílias que a compõem forem saudáveis. Você acredita nisso? Então você tem feito sua parte com sua família? Espero que sim. Como igreja, a gente sempre teve autoestima esse valor, né? Um dos nossos valores como igreja diz respeito a famílias saudáveis. E aqui, quando eu falo de famílias saudáveis, gente, eu não estou falando de famílias perfeitas. Eu estou falando de famílias de carne e osso, que têm os seus problemas, que têm as suas limitações, mas que são saudáveis. Se eu te perguntasse hoje, você não vai precisar me responder, até porque a gente está ao vivo, né, gente? A sua família é saudável? Não precisa responder. Mas a tua resposta vai determinar o que você vai fazer com tudo que nós compartilhamos com vocês nesse mês. Se eu acredito que a minha família é saudável, então eu estou no caminho certo, a receita está dando certo. Então tudo que eu recebi eu vou continuar praticando. Mas se eu não acredito que a minha família é saudável, há necessidade de mudança, há necessidade de posturas, há necessidade de ação, de atitudes por parte de cada um de nós. Então eu quero te fazer pensar qual é a nossa parte nesse processo para vivermos a essência da família. E quando eu estava falando de não sermos perfeitos, é como o corpo. Gente, o teu corpo físico é perfeito, mas tem sempre alguma coisinha, né? Então, olha, vamos mudar a pergunta. O teu corpo físico é saudável? Acredito que sim. Você levantou hoje de manhã, veio para cá, pode, né, está respirando, está bem. Mas o teu corpo é perfeito? É perfeito do ponto de vista que é uma criação de Deus. Mas temos as nossas questões? Sim ou não? Sim. Eu, por exemplo, gente, tenho um dedo que é torto. Se vocês quiserem, depois eu mostro de perto, tá? Isso aqui, ó, foi fruto de uma semana muito intensa, onde eu fui tomar banho, escorreguei e caí. E meu dedo não quebrou, mas ele, na verdade, deslocou, né? E eu estava tão atribulado e tanta coisa para fazer, o que eu fiz? O que vocês acham que eu fiz? Nada. Exato, vocês acertaram, não fiz nada. E aí aquela semana passou, e foi melhorando a dor, foi melhorando o movimento, e eu deixei para depois. E o que aconteceu? Uma marca aqui, né? Ainda bem que minha esposa não percebeu isso no começo, né amor? Brincadeira. Então, gente, nós podemos ter corpos saudáveis, que nem sempre são perfeitos, têm as suas limitações, mas é saudável. E assim é na família. A sua família é perfeita? Se for olhar do ponto de vista de que é uma criação de Deus, Deus é que te deu seu esposo, sua esposa, seus filhos, sim. Mas se for olhar na nossa perspectiva humana, que é a nossa tendência, não somos perfeitos, temos os nossos problemas. Algumas famílias têm problemas com os filhos, outras problemas com saúde, outros problemas com finanças, outros problemas de personalidade, enfim. E isso não significa que essas famílias não possam ser saudáveis. Na Bíblia a gente vê muitas famílias que foram usadas por Deus, no entanto elas eram muito peculiares, né? Se você for para pensar das famílias do Antigo Testamento, dos patriarcas, primeiro que a maioria deles tinha quantas mulheres? 2, 3, 10, né? Salomão então, Salomão quantas? Né? Diz Deus que ele teve 1000 mulheres, né?
E aqui os homens vão entender, né? Uma já é, né, desafiador, né? E agora imagine ter 1000, gente. Você daria conta? Enfim, famílias de configurações bem esquisitas, né? Do ponto de vista da nossa sociedade hoje, mas que foram usadas por Deus, que viveram a fé na sua essência. Então o que eu quero te fazer pensar é: não olhe com um olhar de desprezo para sua família, olhe com um olhar positivo mesmo. Essa é a sua família, é a família que Deus te deu, que Deus constituiu para você. E é uma bênção a gente fazer parte de uma família, não é verdade? A gente vê pessoas que não têm família, o quanto é difícil e desafiador, mas que podem em algum momento formar uma família, ou podem ser abraçadas por uma família, ou nós podemos viver essa realidade aqui na igreja, a família da fé. Eu quero falar então sobre a essência da família, que não tem nada de novo, né, gente, falar sobre a essência da família, mas que a essência muitas vezes se perde. É a mesma coisa na vida com Deus, quando a gente canta aquela música, né? A essência és tu, Jesus, quero voltar à essência daquele primeiro amor da vida com Deus. Quem sabe você precisa voltar ao primeiro amor da vida em família, da maneira como você trata os membros da sua família, como você demonstra amor, como você dedica tempo, como você de fato vive uma rotina nova e desafiadora. E, gente, quando eu falo de viver a essência da família, não importa se é a nova rotina, se é a velha rotina, em qualquer rotina a gente precisa viver aspectos essenciais para uma vida em família. Não importa se tem pandemia, se não tem pandemia, essas são coisas que a gente precisa viver independente das circunstâncias. Eu escolhi então como tema para essa mensagem o seguinte: a essência da família em qualquer rotina, seja na rotina antiga, seja na nova, seja numa próxima que venhamos a experimentar. O que você acha que compõe a essência da família? Eu quero te dar esse espaço de novo para você compartilhar. O que você acha que compõe a essência da família? O pessoal que está acompanhando aqui no Instagram pode escrever, depois a gente vai ler as mensagens, tá? O que compõe a essência de uma família, gente? Respeito. O que mais? União. Companheirismo. O que mais, gente? Amor. Perdão. A esperança, a luta. Esperança, luta. Como? Tolerância. O que mais? Que compõe a essência? Gente, tudo isso é base para a vida familiar. Você concorda que muitas vezes a gente negligencia algum desses aspectos? Sim ou não? A gente negligencia. A gente tem a nossa limitação humana, pecadora, mas a gente não pode ficar se escondendo atrás dela. A gente precisa viver o novo homem, criado segundo Deus, a nova criatura. E por isso eu quero te fazer refletir nessa manhã sobre a essência da família. Eu escolhi apenas 3 características, vocês falaram muitas outras aqui, mas eu escolhi 3 características que eu acredito serem essenciais para uma família, em qualquer rotina, seja na velha ou na nova. E a primeira delas é graça. Você concorda que é importante ter graça na família? Sim ou não? Agora, sua família tem graça? Quero ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Família especial essa, né? A família a qual Jesus nasceu. Uma família com as suas dificuldades, concorda comigo? Diz que quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, ela e José já tinham um compromisso, mas ainda não eram casados. Pensa problemas que surgem no contexto familiar. Uma família que após o nascimento de Jesus teve que fugir do local onde morava para que a lei que havia sido estabelecida da morte de todos os primogênitos de 2 anos para baixo não fosse cumprida na vida de Jesus. Uma família que não teve um lugar para ter o seu filho com dignidade, teve que nascer numa manjedoura, teve que nascer num estábulo de animais. Uma família que passou por várias situações,
A tradição diz que no momento da crucificação de Jesus, José já não é mais vivo, ou seja, uma família que também experimentou o perdo, mas uma família abençoada, a família do Salvador, a família que é inspiração para nós. E me chamou muita atenção nesse texto quando fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E esse é o aspecto que eu quero destacar aqui. Jesus cresceu em graça. A gente vê graça na vida de Jesus, em toda a sua trajetória aqui na terra. E eu gosto muito desse texto porque ele fala que Jesus crescia em graça, ou seja, um processo. Porque às vezes a gente olha, a maneira como a gente lê a Bíblia faz bastante diferença para a nossa fé, sabia disso? Quando a gente olha para uma perspectiva muito, vamos dizer assim, idealizada da palavra de Deus, a gente se esquece que Jesus nasceu como ser humano. Porque a gente olha, claro que Jesus tinha graça, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, mas a Bíblia diz que ele foi crescendo em graça. E onde será que Jesus cresceu em graça, gente? Onde você acha? Em que ambiente? Em que contexto? Diga para mim. Dentro de uma família. Jesus cresceu em graça dentro de uma família. Você acha que fez diferença o contexto familiar de Jesus para quem ele se tornou? Do ponto de vista, não como filho de Deus, porque esse era um plano de Deus, mas como se tornou um homem que levou a palavra, tido como sábio, tido como um mestre, dentro de uma sociedade preconceituosa, que valorizava apenas os religiosos, aqueles que tinham poder, que tinham posição, e Jesus foi ganhando seu espaço. Essa família fez muita diferença na vida de Jesus, e ali ele aprendeu a viver graça. É claro que a gente aprende Deus, gente? Mas o contexto familiar nos impacta de tal forma que muitos que não têm a sua família voltada para o Senhor se afastam e se desviam, porque não tem essa referência dessa vida de Deus no contexto familiar. E gente, legal é falar da graça, porque eu acho que ela é uma palavra-chave da vida cristã. Eu gosto de falar de graça, porque nós somos o que somos pela graça. Diz o apóstolo Paulo, nós existimos pela graça, nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo fala isso, cada um desses que eu citei, ele fala aos Efésios, aos Coríntios, cada uma das cartas ele coloca uma característica da graça de Deus, e nós viveremos pela graça eternamente. Então, se a tua vida está sem graça, gente, você precisa rever a tua caminhada. Se a tua família está sem graça, você precisa pensar como que você vai trazer a graça para a sua casa. E gente, nós somos fruto da nossa família. Jesus foi fruto da sua família. Nós somos influenciados, nós nos inspiramos, nós às vezes nos inspiramos negativamente na família, No mau exemplo a gente diz, eu quero ser o contrário. Mas esse é o poder do contexto familiar. Esse é o poder da família. Na primeira parte desse texto, me chama a atenção que fala que Jesus era submisso. E era-lhes submisso. Vocês acham que esse texto está falando de submisso a quem? Aos seus pais. Jesus, o Filho de Deus. Tem filho hoje que não quer ser submisso aos pais. Conhece algum? Espero que não seja eu e você, Jesus se submeteu aos seus pais no contexto familiar. E ali ele aprendeu a viver essa graça, porque ele sabia que Deus havia colocado os seus pais como instrumento na sua vida. Ele reconhecia a autoridade dos seus pais. Uma outra versão diz que continuava a ser obediente a eles. Aqui, quando Jesus já tinha 12 anos, e diz que ele continuava. E nesse momento, Jesus já conhecia muito da lei, tanto que nessa ocasião ele havia ficado em Jerusalém discutindo, ensinando a palavra com os religiosos, e José e Maria e a caravana voltaram, e aí eles se deram conta que Jesus tinha ficado em Jerusalém, voltam, dão uma bronquinha básica nele, mas dizem na frequência do texto que ele era submisso, porque aí ele estava fazendo a distinção entre fazer a vontade do Pai e fazer a vontade dos pais, porque ele havia recebido essa instrução do temor a Deus em primeiro lugar. Mesmo sendo filho de Deus, ele se apresenta como um exemplo, reforça isso na família.
porque ele experimentava essa graça. Não aquele contexto familiar opressor, mas um contexto familiar de graça. E eu te pergunto de novo, tem graça na sua família? E aqui eu estou falando graça de todos os aspectos, gente. Sua família é engraçada? Né, filho? Sua família é engraçada? Ana, concorda comigo? Gente, a gente precisa ter graça na família, porque é muito pesado viver num ambiente muito rígido e muito sério, concorda comigo? E se nem na família a gente não tem esse ambiente descontraído, lá em casa a gente fala que é um parque de diversões, porque a gente dá espaço para essa graça fluir. Eu sei que existem responsabilidades, né? E os pais muitas vezes com a responsabilidade tendem a ser mais sérios, né? Porque quando a gente fica adulto, né, a gente se torna mais sério. Mas a graça na sua família, desse ambiente descontraído, dessa vida que flui nos relacionamentos, ou será que a minha família é sem graça? Uma outra expressão para sem graça é sem sal, né? Sem gosto. Por isso eu quero te animar a ter uma família que tem graça. Tanto do aspecto divertido, descontraído, quanto do aspecto da vida de Deus, dessa graça de Deus que flui na sua família. Eu quero te animar a vocês poderem, como família, viverem momentos descontraídos, divertidos juntos, onde passem tempos juntos, onde seja agradável estar em família e que seja equilibrado com aquele momento sério das coisas que precisam ser feitas, da responsabilidade. Essa era a vida da família de Jesus. Não deixou-se de cumprir as responsabilidades, mas se entendeu esse espaço para a graça. E diz que Jesus crescia em graça. Eu quero que a minha e a sua família cresça em graça, porque isso é a essência da família, gente. Isso é a essência da família. O segundo aspecto que eu quero compartilhar da essência da família é a aceitação. A aceitação na sua família. Ninguém vai falar aqui em público que não. Mas às vezes no coração a gente vai responder: às vezes não me sinto aceito, às vezes me sinto rejeitado. Gente, essa é uma realidade. Muitas famílias. Quantas e quantas pessoas estão procurando ajuda psiquiátrica por situações mal resolvidas no contexto familiar, de rejeição, especialmente na infância, pelos pais, ou por tantas situações experimentadas no contexto familiar. Romanos 15:7, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Aceitem uns aos outros. A aceitação na sua casa. Família é formada por pessoas diferentes, gente. A família é formada por pessoas diferentes, isso é um fato. Mas na verdade eu acho isso incrível. Gente, eu não queria que todos fossem iguais a mim. Não sei como é com você, mas eu não queria. Porque eu acho que a diversidade ela é muito rica. E a gente se complementa uns aos outros. E é muito bom quando você olha: ah, minha família não tem nada a ver comigo, é totalmente diferente de mim. Poxa, é espetacular. Você deveria dar glória a Deus, pular de alegria. Porque é assim que a gente cresce como ser humano. Quando a gente valoriza as diferenças, quando a gente aceita cada um como é. Imagina se a minha família não tivesse me aceitado, né? A minha fama é que eu sou chato, né? Espero que você concorde com essa fama. Mas, gente, imagine se você não tivesse sido aceito no seu contexto familiar, o que seria de você, né? Por isso a aceitação é base, é essência. Não dá para deixar para depois. Ah, mas agora na pandemia está difícil aceitar, porque a gente convive demais, porque tem as manias, porque não tem tempo por causa do trabalho. Gente, aceitar diz respeito a tudo. E eu não estou falando da gente aceitar no sentido de engolir seco. Eu estou falando de aceitar quem as pessoas são. A gente pode corrigir o que a gente faz, claro. Se a gente está tendo atitudes ruins, não é? Diz respeito a quem somos. Diz respeito a que estamos fazendo. E aí, de fato, é necessário a conversa, o diálogo no contexto familiar para ajustes. Mas eu estou falando a respeito da essência de cada um, que precisa ser aceita no seu contexto familiar. Cada um tem seu jeitão, gente. E a gente precisa se respeitar. Falamos aqui nas palavras iniciais do respeito no contexto familiar. Não podemos viver querendo que o outro seja quem ele não é.
Não podemos querer que o outro seja igual a nós. Quantos a gente conversa às vezes com casais em conflito, e quantas vezes a gente vê o questionamento das pessoas querendo mudar o seu cônjuge. Gente, nós somos quem somos antes de casar, durante o casamento e até o fim da vida. E tem pessoas que se casam na ilusão de que vão mudar o seu cônjuge. Não, porque a hora que eu estiver casado vai ser do meu jeito. Doce ilusão, né? Ainda bem que eu fui bem prevenido antes de casar, eu sabia que seria assim. Até para poder dizer para minha esposa: amor, sabe que, né, sou como eu sou. E eu vou respeitar as diferenças. E a gente precisa viver isso no nosso contexto familiar. Gente, isso é necessário, isso é urgente. Não dá para deixar para depois. Sabia que querer mudar o outro fere o fato de Deus nos ter criado diferentes? A gente está querendo fazer um papel que não é nosso, porque o único que cria é Deus. E se Ele deu essas características, Ele tinha algo em mente. Às vezes é para moldar o nosso caráter, o nosso coração, quem somos, pelas pessoas que vivem conosco. Tudo está ali, ó. Vou falar de tudo, meu irmão. A gente é bem diferente. E algumas características assim, né? Eu sempre brincava, né? Casa vive combinado. O tudo bagunça, eu arrumo, né? E por muito tempo eu sofria, porque, poxa, eu tenho que fazer todo o trabalho, né? E depois de muito tempo eu comecei a pensar, poxa, mas o jeito dele é esse. Ele tem outras virtudes e qualidades. Pode ser que para mim a qualidade da organização seja para ele um problema. Que de repente eu sou organizado demais em alguns aspectos. No entanto, várias características dele são desafiadoras para mim, um ponto de vista de eu também aprender e querer viver, especialmente a questão relacional, que tudo é mais relacional do que eu. Então, se a gente fica insistindo em valorizar o que a gente não gosta, o que a gente acha que o outro deveria ser diferente, a gente perde. E graças a Deus isso eu descobri cedo, até que a gente se dá super bem, né? Não tem problema nenhum com isso. E se precisar, arruma a cama. Agora não moramos mais juntos, né? Mas se precisar, ajuda a arrumar. Porque diz respeito a quem cada um é, a sua essência, as suas qualidades, as suas virtudes. A instrução da palavra de Deus aqui é: aceitem uns aos outros. E no contexto dessa carta aos Romanos era para a igreja. Paulo estava falando, aceita. Imagina na igreja, gente, a maior diversidade ainda. Se no contexto familiar é 2, 3, 4, 5, 6, 7, algumas, né, famílias maiores, pessoas, imagina a igreja, que são 100, 200, 300 pessoas, ou muito mais em alguns contextos. E gente, se a gente não vive em casa, a gente não vive na igreja. A gente pode viver na igreja superficialmente, quando a gente se relaciona mesmo uns com os outros. Se a gente não vive em casa, vai faltar na hora de viver na igreja. Aquelas virtudes que eu preciso para viver no corpo, se eu não vivo na minha casa, eu não vou viver na igreja. Eu posso fingir, tapear um tempo, né? Mas eu não vou viver de fato. Aceitar, e é interessante o texto fala, aceitar para a glória de Deus. Eu quero pensar que aceitar o outro e a sua diferença glorifica a Deus. Então não é tipo assim uma obrigação, é uma coisa positiva, assim, poxa, assim eu vou glorificar a Deus, não é? A gente não crê que glorificar a Deus é o propósito do ser humano? Cremos? Você não quer agradar a Deus, gente? Se alguém, se não levantar a mão agora, vamos falar, você quer agradar a Deus? Se alguém não levantar a mão, alguma coisa está, né, complicada, precisa ser revista. Porque como cristãos, esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. E termina o texto dizendo, pois Cristo nos aceitou. Tem maior exemplo que esse, que dívida eu tenho impagável com Jesus, porque Ele me aceitou, mesmo sendo eu ainda pecador. E o que eu posso fazer em retribuição? Aceitar o próximo, aceitar o diferente, aceitar
começando pelos membros da minha família, esposa, filhos, ou outros membros da família que moram na mesma casa, avós, tios, enfim, sobrinhos. Se Cristo nos aceitou, nós precisamos nos aceitar. Mas por fim, eu quero falar sobre uma terceira característica que compõe a essência da família. E essa característica é a segurança. Segurança. Você se sente seguro no teu lar? O seu lar é aquele ambiente acolhedor e seguro, o seu refúgio, a sua fortaleza? Para muitos, infelizmente, não é. E essas famílias não estão vivendo a essência do que é ser família. Tem um texto lá de Neemias, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. A Miriam falou aqui, né, Miriam? Lutar pela família. A gente trouxe esse versículo como versículo-chave alguns anos atrás, aqui nesse mês da família. E o tema, se eu não me engano, era lutando pela família. E a gente pregou várias mensagens sobre esse tema. A gente lutar pela família, quando eu luto pela minha família, eu trago para ela tranquilidade e segurança para cada membro da minha família. E isso é essencial. Gente, você não pode viver como família sem se sentir seguro. Só que para isso, cada um tem que fazer a sua parte, no sentido de batalhar pela sua família. Tem pessoas que, em vez de defender os membros da sua família, os atacam. E, gente, se nem a minha família vai me defender, quem será que não? Né? E se coloca no lugar daquele que não está sendo defendido, de repente você é aquele que está cobrando, né, exigindo, criticando. Já falei isso outras vezes aqui, mas na infância eu sofri muitas vezes bullying por ser, né, mais tímido, né? Eu era, ainda sou, né, gente, meio gordinho, mas era mais gordinho, era aluno estudioso, né? A gente sabe que na escola quem estuda, deveria ser o contrário, né? Mas quem estuda sofre, né? Mas eu chegava na minha casa, meus pais me acolhiam, me aceitavam, reconheciam as minhas virtudes, e essa segurança e tranquilidade fez com que eu tivesse uma boa autoestima, com que eu me desenvolvesse, com que eu fosse feliz com a minha família, com que eu tivesse uma imagem muito positiva da família. E, gente, é assim que precisa ser. É a minha experiência, mas tem tudo a ver com o que a palavra de Deus nos ensina. Neemias fala: lutem pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelo seu lar. E lutar não é algo passivo, concorda comigo? Lutar é algo ativo. Eu não tenho como, eu posso me defender passivamente, mas lutar tem que ir, algo que diz respeito a atacar. E atacar não as pessoas, mas os problemas, as dificuldades, as doenças, sejam elas emocionais, né, psicológicas ou causadas pelo contexto que a gente está inserido, a sociedade. Você defende e protege a sua família? Que ações demonstram que você tem protegido a sua família? É ali que nós precisamos ser afirmados e nos sentirmos seguros. Gente, isso é a essência. Não tem sentido a gente ser família se a gente não vive isso. Por isso que eu deixei por último, porque eu acho que esse aqui é bem importante. A gente, às vezes, vive de forma, né, intensa a graça, a gente vive de forma intensa a aceitação, mas em alguns momentos ainda não está sendo suficiente para experimentar a segurança. Então, uma coisa precisa ser feita, uma atitude precisa ser tomada. Será que você temos gerado essa segurança nos membros da nossa família? Você tem lutado pelos seus? E, gente, lutar pelos nossos diz respeito, às vezes, a cuidarmos, a defendermos, e também lutarmos no sentido de acreditar nos membros da nossa família. Quantas famílias sofrem porque pessoas deixaram de lutar pelos seus ou de acreditar? Gente, quem tem que ver potencial em nós, em primeiro lugar, é a nossa família. Quem tem que nos estimular, nos encorajar, nos animar. Às vezes nós somos aquele que está precisando disso na família, né?
E por isso precisa ter essa harmonia, esse equilíbrio nos relacionamentos. Né? Não ficar só culpando o outro, jogando a responsabilidade para o outro, mas procurando cada um cumprir a sua parte, que é diferente. Né? Já falamos em anos anteriores aqui das funções de cada um dentro da família. Por isso, proporcione um ambiente de segurança. Sabe por quê? A gente tem muitos que lutam por muitas coisas. Não vou entrar no mérito político, tá? Que eu não gosto. Mas ouvi notícia que teve manifestações ontem em várias cidades do país. Gente lutando por uma causa na rua. E às vezes dentro da igreja, pessoas não lutam pela sua família. Então eu não estou dizendo que estou apoiando lá, gente. Não apoio nenhum tipo dessas algazarras de partido A, B ou C. O que eu apoio é lutar pela família. Lutar pela vivência dos valores do reino de Deus. O que eu comparo é a intensidade com que as pessoas fazem tantas coisas. E às vezes até os cristãos fazem coisas pelo que acreditam e negligenciam o seu lar. E não lutam pelos seus. Não lutam pelos da família. Gente, a gente às vezes escuta nas conversas com as pessoas a maneira como uma pessoa fala dos membros da sua família, ou do esposo, da esposa. Já viu pessoas que só falam palavras críticas dos membros da família? Já viu gente falando palavras duras para os seus filhos na frente dos outros? Esse menino, o Chico fala, né, no contexto atual, eu ouvi coisas dizendo, esse menino não presta. Se o pai ou a mãe fala isso, imagine o que essa pessoa vai esperar ouvir na sociedade. Em outros contextos desafiadores que nós temos, de pessoas que não se importam uns com os outros, isso não importa a classe social, gente, importa o coração e a maneira como cada um valoriza a sua família. É essencial nós praticarmos essa luta pela família. Você concorda com isso? Eu quero concluir te dizendo que teriam muitas outras características para falar, mas eu acredito que se a gente viver graça, aceitação e segurança dentro do nosso lar, a gente vai poder ter uma família saudável nessa nova rotina. A gente vai ter uma família saudável independente do que acontece lá fora, da porta de dentro, da porta para dentro de casa. Não a aparência perante a sociedade. Já vi pessoas, famílias que vivem de aparência. Vou fingir que eu não vi, né? Mas eu já vi. Que da porta para fora de casa está tudo bem. Já vi famílias que você pergunta para os membros, como é que está a família? Está tudo bem, maravilhosa. E aí tem aquela frase que eu detesto, que a pessoa fala, se melhorar, estraga. E gente, se melhorar, melhora. Não estraga não. Sempre melhorar é melhor. Ou aquelas famílias que não conseguem reconhecer o seu problema, ou não conseguem expor a sua dor, a sua luta. Que a gente possa experimentar uma família assim, equilibrada, saudável, em qualquer situação, independente do que é externo, que a minha e a sua família, que as nossas famílias aqui da igreja vivam o melhor de Deus nos seus contextos familiares. Por isso eu quero te dar esse conselho, busque a essência da família, não se descuide disso. Essa é a última mensagem do mês. A gente costuma dizer, se você esquecer tudo o que foi falado, pelo menos se lembre que você precisa ter atitudes com a sua família essenciais, como a graça, como a aceitação e a segurança. Busque isso, se esforce por isso, não desista disso. Você pode repetir aquela música para a gente orar? A gente quer orar pelas famílias, né? A gente convidar a ficar de pé. Aquela que segundo por último, Deus alcançou o último povo em casa. A gente quer orar pelas famílias para que a gente viva essa essência. Não apenas nós que estamos aqui hoje presentes, mas se você está nos acompanhando aí pela internet, ou se você conhece famílias que precisam ser animadas, encorajadas, compartilhe esses princípios, viva para ser exemplo deles. A gente vai cantar primeiro daí, assim, que concluirmos com os orar. Vem.
Você é sua casa, deixe Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Feche seus olhos, coloque sua família diante de Deus. Sabe, alguma coisa que você ouviu aqui é um desafio para você. Sabe, você precisa chegar em casa essa semana, conversar e dizer: vamos viver graça aqui na nossa casa. Ou quem sabe você precisa expor onde me sinto seguro e acolhido ou aceito. E quem sabe a gente pode, nos nossos lares, ter um momento de conserto, um momento de oração, um momento de compartilhar, de dizer ou assumir um compromisso uns com os outros, dizer: nós queremos viver isso. Então, enquanto a gente ora, coloque cada membro da sua família diante do Senhor. Você pode fazer a sua oração pessoal aí no teu lugar, você que está em casa. Feche seus olhos e ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, por todos os demais integrantes da sua família. Que Deus possa ministrar a cada um. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada uma das famílias da Manaim, Pai. Deus, nós sabemos que as nossas famílias precisam estar bem, saudáveis, para sermos instrumentos do Senhor, Pai, na vida de outras pessoas, Deus. Pai, muitas famílias, Deus, do Teu povo sofrem com tantos problemas, Pai, que, Deus, a Tua palavra vem trazer solução, Pai. Eu oro para que o Senhor chegue nesses lares, Deus, e traga esperança e permita que essas famílias saibam viver e assumam o compromisso de viver cada um desses princípios, Senhor, que compõem a essência da família, Pai. Deus, quero colocar diante do Senhor cada família que está aqui hoje, de manhã no centro cívico, Pai. Quero colocar cada família que está nos assistindo nos seus lares, Pai, essa transmissão, Pai. Deus, quero pedir por todas as famílias, Deus, da igreja como um todo, Pai, do povo de Deus, para que o Senhor traga vida, Deus, para que o Senhor renove, Deus, a saúde da família, Deus, a saúde física, emocional, Deus, espiritual, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor chegue com graça nesses lares, Deus, que haja concertos, Deus, que haja, Deus, situações para que as famílias conversem, Pai, momentos, Deus, de abrir o coração, Deus, de ajuste, Senhor. Pai, que não passe em vão esse mês que nós estivemos aqui pregando sobre esse tema, mas que a gente veja, Senhor, testemunho de transformações, mas nas nossas famílias, Pai. Nós queremos abençoar cada uma, Senhor, com os seus desafios, Pai. Aquelas que precisam viver a graça, que o Senhor as capacite, aquelas que precisam experimentar a aceitação, Deus, ou a segurança, que o Senhor os capacite, Pai, e que o Senhor ministre cada coração, Pai. Nós oramos, Senhor, e abençoamos a cada família, Senhor, e cada membro das famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém.